Tem dias em que a alma se cala, porque simplesmente não sabe mais o que dizer. E por mais que o mundo lá fora continue exigindo presença, postura, reação, por dentro, tudo está em pausa. Nada faz sentido. Nenhuma frase parece suficiente, e até a oração, que antes vinha com facilidade, hoje pesa como se cada palavra fosse uma pedra. O silêncio toma conta, não aquele silêncio de quem está em paz, mas o silêncio de quem está exausto, confuso, perdido dentro de si. E é nesse silêncio que muita gente se sente abandonada, como se a ausência de palavras anulasse a presença de Deus. Como se o fato de não conseguir orar, não conseguir reagir, não conseguir explicar, significasse que Ele não está mais ouvindo. Mas será mesmo que Deus depende da nossa voz para escutar o que está acontecendo por dentro? Tem gente que não chorou ainda, mas já está desidratada por dentro. Tem gente que está calada, mas está gritando por socorro em pensamento. E tem gente que se culpa por não conseguir falar com Deus como falava antes. Sente que se afastou, que esfriou, que decepcionou o céu por estar vivendo esse silêncio todo. Mas o que ninguém disse e o que o mundo muitas vezes esquece é que Deus não ouve apenas o som da nossa voz. Ele ouve o som do nosso coração e Ele entende até o que a gente mesmo não consegue organizar dentro da cabeça. Antes que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Salmo 139, versículo 4. Deus não escuta apenas o que a gente fala. Ele conhece o pensamento antes que vire frase. Conhece a emoção antes que vire lágrima. Conhece o medo antes que a gente admita que está sentindo. E quando o coração silencia por estar cansado demais para continuar, ele continua ouvindo. Porque o céu não é surdo ao que está escondido. O céu responde ao que é sincero. Você pode ter chegado até aqui exatamente por isso. Porque sente que está perdendo a conexão com Deus. Porque já tentou se abrir em oração, mas as palavras travaram. Porque as dores que tem carregado não cabem em frases. E no meio disso tudo, você começou a acreditar que seu silêncio era distância, era frieza espiritual, era sinal de que algo em você parou de funcionar. Mas e se for justamente o contrário? E se esse silêncio for o lugar onde Deus está te recolhendo? E se Ele estiver te protegendo de tudo aquilo que você ainda não tem forças para enfrentar? E se for nesse silêncio que Ele estiver curando partes suas que você nem percebeu que estavam doentes? Tem silêncios que não são ausências. São presenças tão profundas que não precisam se manifestar em som. Tem dores que só Deus conhece. Tem fardos que só Ele sabe que você carrega. E tem momentos em que, por mais que a fé esteja de pé, a alma está ajoelhada por dentro, pedindo ajuda sem emitir um som. Essa mensagem é para quem não tem conseguido orar como antes, mas ainda acredita. Para quem se sente em silêncio, mas sabe que não está sozinho. Para quem sente que está no escuro, mas carrega lá dentro uma faísca de esperança que insiste em não apagar. Porque mesmo sem palavras, você ainda está sendo ouvido. Mesmo sem forças, você ainda está sendo sustentado. E mesmo sem entender o porquê desse silêncio, Deus já está interpretando tudo que você não conseguiu dizer da própria boca. Agora, peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Existem silêncios que não vêm por escolha, mas por saturação. Não são resultado de paz, e sim do acúmulo. Situações mal resolvidas, palavras que ficaram atravessadas, orações que parecem não ter ecoado. E aos poucos, a pessoa vai se fechando. Não por falta de fé, mas por cansaço. A alma começa a guardar o que antes era dividido em oração, porque já não sabe mais se está sendo compreendida. Esse tipo de silêncio não é frieza espiritual. É sinal de que algo dentro está pedindo socorro de um jeito diferente.
Quando a alma entra nesse estado, o mundo continua exigindo reações. O trabalho espera produtividade, as pessoas cobram respostas. A rotina empurra compromissos, mas internamente tudo parece fora do lugar. Não se trata de não querer viver, e sim de não conseguir se expressar no meio de tanto ruído emocional. Nesses momentos, quem olha de fora não entende. A ausência de palavras é confundida com indiferença. Mas Deus conhece o som que o coração faz quando o corpo está quieto. Ele ouve o que os outros ignoram. Nem todo silêncio é ausência de algo. Muitas vezes, na verdade, é excesso. Excesso de pensamentos, de preocupações, de lembranças, de feridas abertas. O silêncio pode ser a forma mais honesta que alguém encontra para lidar com tudo ao mesmo tempo. Ficar quieto é uma maneira de não explodir. É um jeito de se preservar enquanto se tenta entender o que está acontecendo por dentro. E é nesse território silencioso que Deus age com mais sutileza. Há situações que não precisam de explicação, precisam de cura. E a cura de Deus acontece no íntimo. Não é sempre acompanhada de arrepios, lágrimas ou frases bonitas. Às vezes, é só uma sensação sutil de que algo foi tocado lá dentro. Algo invisível, mas real. E essa sensação acontece com frequência quando a alma está em silêncio. Porque sem as distrações das palavras, sobra espaço para o céu agir com precisão. O silêncio revela com força o que está escondido. Ele expõe, sem dizer nada, o que está apertando o peito. Ele revela o medo que não foi confessado, a insegurança que foi camuflada com sorrisos, a angústia que foi sendo acumulada atrás de rotinas. E é nesse ponto que Deus opera, não no que mostramos, mas no que escondemos até de nós mesmos. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías, capítulo 30, versículo 15. Essa palavra mostra que há poder nos momentos silenciosos. Quando tudo parece quieto demais, quando a oração vira pensamento, quando a esperança parece sussurrar em vez de gritar, é aí que Deus age. Não porque o barulho sumiu, mas porque o coração se abriu em sua forma mais vulnerável. A fé não é medida por palavras bonitas, e sim pela decisão de continuar mesmo quando tudo em volta diz o contrário. E o silêncio, às vezes, é a única linguagem que resta quando a dor ocupa espaço demais. Não é fraqueza, é resistência. Há uma força escondida no silêncio que o mundo não valoriza. Deus, no entanto, não ignora. Ele visita os lugares que ninguém vê. Ele acolhe a alma que está cansada demais para falar. E ele responde com presença. Mesmo que não se ouça nada, a presença dele é real. Mesmo que o céu pareça fechado, algo está sendo feito. Se o que você sente hoje não cabe em palavras, saiba que nem precisa caber. Deus entende tudo. Seu silêncio tem som no céu, mas há um tipo de silêncio que fere mais fundo, aquele que parece vir do próprio céu. Quando tudo dentro da gente já está calado, e mesmo assim parece que Deus também se calou. A alma, já sem forças, tenta captar qualquer sinal, qualquer resposta, qualquer indício de que ele ainda está por perto. Mas tudo continua quieto, sem direção, sem confirmação, sem resposta. Esse encontro entre o nosso silêncio e o dele parece cruel num primeiro olhar, parece abandono, como se justamente no momento em que mais se precisa ouvir alguma coisa, tudo o que se recebe é o eco da própria angústia. Mas esse tipo de silêncio não é descaso. É um terreno onde fé e maturidade são costuradas, onde o invisível se torna mais concreto do que tudo que é palpável, onde a alma é treinada para confiar, mesmo sem entender. Deus não está ausente quando não responde. Há tempos em que a ausência de resposta é, na verdade, um convite à permanência.
Quando tudo se cala, a sensibilidade espiritual é desafiada a perceber a presença dele de outra forma. E é nesse ponto que a fé deixa de ser apenas expectativa por uma resposta e se transforma em certeza de uma presença, mesmo sem sinal algum. O nosso silêncio clama, o dele trabalha. Mesmo sem uma única palavra, existe algo sendo alinhado. Nem sempre Deus fala, porque às vezes Ele está agindo. E o som da resposta virá, não quando exigimos, mas quando estivermos prontos para ouvir com o coração, e não apenas com os ouvidos. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque Ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. A paz não depende de respostas. Ela nasce da firmeza de quem confia, mesmo sem entender. Quando o nosso silêncio se junta ao silêncio dele, nasce um espaço onde o medo quer se instalar, mas também onde a confiança pode florescer com mais verdade. Tudo depende de onde está firmada a nossa esperança. É nesse ambiente silencioso que a alma é refinada. Não por meio de grandes sinais, mas por pequenas certezas que vão sendo plantadas dia após dia, mesmo sem nenhuma emoção aparente. A fé deixa de ser sentimento e vira decisão. O amor por Deus passa a ser demonstrado não só quando tudo vai bem, mas quando tudo está mudo. E mesmo assim, a gente continua acreditando que Ele está ouvindo. O silêncio dele não é a prova da ausência. É a forma como ele prepara um novo tipo de resposta. E às vezes, o que está vindo é maior do que a mente conseguiria entender naquele momento. Por isso, ele espera. Por isso, ele silencia. Porque a resposta certa, no tempo errado, machuca. Mas o silêncio certo, na hora certa, constrói. Tem gente que se tornou especialista em disfarçar o que sente. Aprendeu a sorrir mesmo quando está desabando por dentro. Acorda, cumpre as tarefas, conversa com as pessoas, participa das atividades. Mas dentro do peito existe um silêncio pesado, um vazio que não se preenche, uma angústia que insiste em se esconder. E o mais desgastante não é nem sentir tudo isso. É ter que fingir que está tudo bem o tempo inteiro. Fingir força quando se está esgotado é uma forma cruel de sobrevivência. O corpo continua funcionando, a mente tenta acompanhar, mas o coração está sobrecarregado. E como quase ninguém percebe, esse sofrimento silencioso vai se acumulando. Cada vez que alguém elogia a sua força, você sente vontade de gritar por dentro. Porque não se trata de força, mas de resistência no limite. Existe um ponto onde o silêncio interno deixa de ser uma escolha e passa a ser um reflexo de defesa. A alma se fecha porque não encontra espaço seguro para se abrir. E quando isso acontece, até com Deus, a pessoa começa a criar barreiras sem perceber. A oração já não flui, o louvor não faz mais sentido. E ainda assim, ela continua aparentando normalidade, porque ninguém pode saber, ninguém pode ver, ninguém pode notar. Mas Deus nota. Ele enxerga aquilo que ninguém percebe. Ele vê o esforço que você faz para continuar mesmo sem saber como. Ele entende que sua fé não sumiu. Ela só está soterrada por preocupações, culpas, expectativas frustradas e pressões que você não compartilhou com ninguém. Ele não se impressiona com sua aparência de força. Ele acolhe o seu silêncio disfarçado de resistência. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, versículo 17. Esse versículo mostra que Deus não exige de nós uma fé performática. Ele não espera que estejamos sempre com as palavras certas, nem com o ânimo em alta. O que toca o coração dele é a sinceridade. Mesmo quando essa sinceridade se expressa em forma de exaustão,
de silêncio, de confusão emocional. Deus não despreza quem está quebrado. Ele se aproxima. Fingir força pode funcionar por um tempo, mas chega uma hora em que o próprio corpo começa a dar sinais de que não dá mais para continuar assim. Ansiedade, insônia, apatia, crises silenciosas. Tudo isso são alertas de que algo está pedindo ajuda. E a boa notícia é que você não precisa manter essa aparência diante de Deus. Ele já sabe, já entende e já está pronto para te carregar, mesmo quando você não consegue mais fingir que está firme. Deus não precisa da sua performance, Ele quer a sua verdade, mesmo que essa verdade esteja cheia de dúvidas, medo e silêncio. O que importa é que você ainda está aí, mesmo em pedaços, ainda sendo visto por Ele. Quando tudo dentro parece calado, quando a mente já não encontra palavras e o coração se perde em emoções que nem sabe nomear, ainda assim existe um som sendo emitido, um som que não vem da boca, mas do espírito, um clamor que não é formado por frases, mas por uma verdade íntima que só Deus é capaz de ouvir. Mesmo no silêncio absoluto, há uma intercessão viva acontecendo. Há momentos em que a oração não sai. A vontade de falar com Deus até existe, mas as palavras travam. A mente tenta começar, mas logo se distrai com o peso das preocupações. A dor daquilo que ainda não foi resolvido, a culpa pelo que não foi feito. E no meio desse emaranhado, o coração se cala. Não porque perdeu a fé, mas porque não encontra forças para verbalizar o que sente. É nesse lugar que o Espírito Santo age. Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26, diz: também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra é uma promessa silenciosa, mas poderosa. Não saber orar não é o fim da conexão com o céu. Não conseguir organizar os pensamentos não é motivo para se sentir distante de Deus. Porque mesmo quando a mente falha, o Espírito continua intercedendo. Ele entende o que nem você conseguiu entender ainda. Ele traduz aquilo que está preso dentro da alma. Ele leva até o Pai aquilo que você mal conseguiu sentir direito. A intercessão do Espírito não depende de frases bonitas, não depende de postura, de conhecimento, nem de emoção. Ela acontece porque Deus conhece a nossa limitação. Ele sabe que há dias em que o máximo que conseguimos fazer é existir. E nesse existir cansado, exausto, sem voz, Ele se manifesta. Ele não espera a oração perfeita. Ele se move por compaixão. Essa é a certeza que sustenta em meio ao caos. Mesmo calado, você não está sozinho. Mesmo confuso, está sendo representado diante de Deus. O Espírito não apenas entende você, ele fala por você. E quando ele fala, nada se perde, nada se distorce, nada se atrasa, tudo é entregue com exatidão. Enquanto você se culpa por não conseguir orar como antes, o céu está se movendo por você. Enquanto se sente pequeno por não ter forças para clamar, já existe uma voz falando ao Pai em seu lugar. Uma voz que não erra, que não falha, que não cansa. Uma voz que conhece você por inteiro. E se hoje o seu clamor for o silêncio, não se desespere. Há uma intercessão ativa acontecendo por trás do que você não consegue expressar. E Deus está ouvindo tudo, com atenção, com misericórdia e com amor que não cobra desempenho, só sinceridade. Talvez você tenha carregado esse silêncio por dias, meses ou até anos, e ele foi crescendo por dentro como um cômodo fechado que ninguém visita. Você aprendeu a conviver com ele, mas sabe que algo ali ainda dói. Hoje, talvez sem perceber, você foi conduzido até aqui não para encontrar respostas, mas para ser lembrado de que o céu nunca parou de te escutar. O silêncio que você vive não é sinal de fraqueza. É território sagrado onde Deus trabalha sem alarde. Nada do que você sente passou despercebido.
nem a lágrima contida, nem o suspiro disfarçado, nem o pensamento perdido antes de dormir. Tudo foi ouvido, tudo continua sendo cuidado. Por isso, nesse momento, se permita descansar. Não precisa dizer nada, só esteja presente com o coração aberto, não como quem busca soluções, mas como quem entrega o que já não consegue segurar. Quero te convidar agora, com carinho, a participar da oração que vamos fazer. Respire fundo. Deixe que o Espírito Santo te envolva com suavidade. Ele já está aqui e ele entende tudo, mesmo sem uma palavra. Senhor, nesse instante de quietude, onde as palavras parecem escassas, mas o coração está tão cheio, nós nos colocamos diante de Ti. Não com discursos bem elaborados, não com uma lista de pedidos, mas com a alma nua, sincera e silenciosa, esperando ser tocada pelo Teu amor. Tu sabes, Pai, o quanto tem sido difícil manter o equilíbrio quando tudo parece desabar por dentro. Tu conheces os dias em que o nosso semblante está firme, mas por dentro há um cansaço que já não cabe mais no peito. Tu vês quando o silêncio não é calma, e sim sufoco. Quando não conseguimos expressar, mas precisamos ser ouvidos. Por isso, hoje, não queremos forçar palavras. Queremos apenas te permitir entrar. Nos lugares onde escondemos nossas dores, nos pensamentos que não contamos para ninguém, nas áreas da vida que abafamos porque não sabíamos como lidar, nos vazios que nem sabemos nomear. Espírito Santo intercede por nós. Onde não conseguimos orar, fala ao Pai por meio desse silêncio carregado de sentimentos. Traduz o que nossa alma tenta dizer entre uma lágrima e outra. Recebe esse cansaço, essa confusão, essa entrega imperfeita, mas verdadeira. Deus nos sustenta quando a fé parece pequena, quando o coração não consegue declarar em voz alta, mas ainda crê em silêncio. Que o teu amor envolva quem ora agora com essa oração, mesmo sem forças, mesmo com dúvidas, mesmo com o coração fragmentado. Que haja consolo onde o vazio tem feito morada. Que haja presença onde tudo tem parecido ausente. Renova em nós aquilo que foi se perdendo com o tempo. A paz que se dissolveu nas preocupações, a esperança que se apagou aos poucos, a confiança que foi machucada pelas esperas. Que tudo isso seja restaurado não por merecimento, mas pela Tua graça que alcança até os que já nem sabem o que pedir. Nos envolve, Pai, num silêncio que cura. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da Tua presença. Que mesmo sem ouvir respostas, saibamos que o Senhor está conosco. Que mesmo sem ver caminhos, sintamos Tua mão nos guiando. Que mesmo sem saber orar, sejamos visitados pelo Teu consolo. Toca, Senhor, esse coração que está lutando calado, que está tentando se manter de pé, mas só precisa de um abraço Teu, que está cansado de fingir força e só quer ser acolhido de verdade, e que, mesmo sem dizer nada, seja envolvido agora por uma paz que excede todo o entendimento. Te agradecemos porque mesmo quando o mundo não entende, Tu entendes. Mesmo quando não falamos, Tu ouves. E mesmo quando tudo está em silêncio, o Senhor continua sendo Deus. Amém. Tem orações que não terminam com um amém. Elas continuam dentro da gente, silenciosamente, moldando pensamentos, acalmando o peito, reacendendo a fé. Talvez seja isso que esteja acontecendo aí dentro. Algo que ainda não tem nome, mas que já começou a transformar. E se essa mensagem encontrou espaço no seu coração, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Não por estatística, mas porque isso faz com que mais pessoas que estão em silêncio como você estava, também encontrem esse tipo de acolhimento. Pode ser que, através do seu gesto, alguém descubra que ainda é ouvido pelo céu, mesmo sem conseguir dizer nada. Nos comentários, deixa escrito apenas uma frase: Deus entende o que eu não consigo dizer.
Essa frase carrega verdade, fé e entrega. E quando mais pessoas a declararem, mais forte será o ambiente de confiança que vamos construir juntos aqui. E se você sente que precisa de um caminho mais firme, de um propósito espiritual para fortalecer sua caminhada, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá que pode te ajudar a transformar sua rotina em um tempo de oração, reflexão e reencontro com Deus. É simples, direto e feito para quem quer viver mais perto dele, mesmo em dias silenciosos. Que a paz que permanece mesmo no silêncio continue com você. Até a próxima.